satisfação de receber Vinícius. Vinícius é do Centro Espírita Emmanuel, de Botuporã. E ele que vai trazer os ensinamentos para nós hoje. Que Jesus te ilumine e te abençoe. Certo? Prezados amigos, companheiros, irmãos de jornada, dirigindo a voz com extremo respeito aos senhores, às senhoras, também ao alcance acústico dos ouvidos dos mais jovens aqui presentes nessa casa, também falando aos irmãos que se acham aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, conhecendo este centro espírita, conhecendo a doutrina espírita que nos traz ensinamentos redivivos, calcados, baseados no Evangelho de Jesus, e também falando aos irmãos, por que não citá-los, aos irmãos desencarnados, pois acreditamos que há um contingente, uma massa de espíritos que se aproximam desses pontos de luz, os centros espíritas, as igrejas, todo local onde se reúnem criaturas interessadas no seu futuro espiritual, interessadas no Evangelho de Jesus, as criaturas interessadas em melhorar a si mesmas, deixando para trás antigos vícios, deixando para trás os próprios defeitos, que são muitas vezes insistentes, tradicionais, para nós colocarmos no lugar, em nossa alma, virtudes, e criaturas nós, pensando em estarmos propensos ao bem, à caridade, ao amor ao próximo. Então, nesses locais, nos centros espíritas, nas igrejas, ali se faz um ambiente propício para abrigarmos no coração o Evangelho de Jesus, nos tornando criaturas melhores e, portanto, são locais luminosos, onde todos aqui são beneficiados, tanto encarnados quanto desencarnados. E, meus irmãos, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que essa casa me oferece, na qual muitas vezes tive a grata satisfação de adentrar a este portão, onde aqui sendo muito bem recebido, onde sinto as vibrações positivas, oriundo do pensamento dos frequentadores, onde nós aqui podemos, meus irmãos, ter uma manhã de muita luz para os nossos raciocínios. Como nossa irmã disse na prece preparatória, buscamos muitas vezes o pão material. O pão material ele alimenta por algumas horas, alguns dias, mas o pão espiritual pode nutrir o nosso espírito por muito tempo, até pelo infinito, porque quando aprendemos, nós estamos de posse de uma filosofia que nós abrigamos no campo mental e nós podemos usar esse conhecimento para vivermos melhor, para acertarmos mais na vida, errando menos e sim acertando cada vez mais em nossas atitudes, em nossas escolhas. Portanto, sou muito grato por estar aqui compartilhando com esta assembleia, com este bairro, com esta comunidade, os ensinamentos que os espíritos superiores nos trazem através das mãos psicógrafas
desses médiuns que receberam as mensagens, e essas mensagens reunidas se transformaram em obras, e temos a disposição de lê-las, de acompanhar esses escritos, para que nós possamos aprender um tanto mais. E o palestrante da aula oportuna nada mais é, meus irmãos, do que um companheiro que sai desses bancos, sobe este degrau e assume o microfone, assume a tribuna para compartilhar aquilo que ele filosofou, que ele leu, que ele estudou, para aprendermos juntos. Todos nós estamos nas mesmas condições. Alguns talvez tenham a capacidade de efetuar um estudo mais profundo, a outra criatura tem a disciplina, tem a humildade. Essa criatura pode estar a ouvir a mensagem, portanto, é uma troca daquele que expõe, daquele que ouve, e todos nós vamos aprendendo, e todos nós vamos ganhando passos nessa jornada que estamos empreendendo na vida. E nessa jornada temos que ajudar uns aos outros, caminhando ombro a ombro, passo a passo, metro a metro. E assim, certamente, juntos nós chegaremos um dia à perfeição, à tão sonhada perfeição, e teremos acesso. Nós estaremos próximos de Deus, seremos dignos de sentirmos a presença mais contundente, mais próxima, mais refinada, mais junto de Deus. Certamente nós estaremos. E nessa caminhada, nós estaremos também junto de Jesus, esse mestre maior, que de altos paraísos derrama bênçãos sobre cada um que está aqui hoje. Essa nossa reunião é assistida. Esse nosso encontro matinal agora tem a ciência de Jesus. Jesus sabe desta reunião. Jesus conhece o coração de cada um que está aqui hoje, sabe o que cada um está buscando, seja o passe magnético, seja o alimento, seja o ensinamento através da voz do palestrante, para que todos nós possamos, então, estar unidos ao Senhor e estarmos em ambiente fraterno. E nós, então, acalmarmos o nosso íntimo e sermos homens ou mulheres cientes de que o Evangelho de Jesus, ele invade a nossa alma. O Evangelho de Jesus é a grande verdade que temos que estudar, analisar e viver, praticar o Evangelho de Jesus, sendo criaturas boas, criaturas nobres, dignas de adentrar a regiões espirituais muito belas e iluminadas após a nossa inevitável morte física um dia. Jesus disse certa vez: não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo a Mamon. Nenhum ser poderá servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar ao outro, ou há de fazer conta de um e não fazer conta do outro. Nenhum ser poderá servir a Deus e ao mesmo tempo a Mamon, ou seja, as riquezas. Alguns artistas se predispuseram a desenhar os falsos deuses. Quando esses artistas identificaram nas vicissitudes da alma a grande problemática do ser, como por exemplo o egoísmo, como por exemplo a vaidade, como por exemplo o orgulho reinante no coração, ou o apego às posses terrenas, alguns artistas, eles desenharam, fizeram ali caricaturas de falsos deuses, referentemente ao falso deus Mamon, o deus das posses terrenas, do apego exacerbado quanto às coisas materiais,
O artista francês, Paul Debussy, ele desenhou lá Mammon. Na visão dele, como seria esse falso Deus Mammon? O Deus do apego excessivo às coisas materiais. Então ele desenhou lá o Senhor sentado em um baú. Dentro do baú estava ali abarrotado de joias, de preciosidades, de moedas, de ouro, dinheiro e notas. Ele estava ali sentado no baú, com uma calça desgastada, velha, um paletó também rasgado, roto, um chapéu amassado. E ele estava abraçado com vários jarros valiosos, e olhando em torno, aquele olhar vazio, longínquo, amedrontado, de alguém passar ali e furtá-lo, roubá-lo, levar o seu baú, levar os seus jarros embora. Então, era um homem apegado às suas coisas, amedrontado por ali passar um ladrão, alguém que esculpiasse os seus bens. Mas ao mesmo tempo que era um homem que possuía essas preciosidades valiosas, ao mesmo tempo era um homem muito maltrapilho, muito mal vestido, que de certa forma confrontava, meus irmãos, com aquilo que ele possuía, com aquilo que a vida lhe deu. E portanto o artista assim retrata que muitas vezes nós possuímos também preciosidades da vida que o dinheiro não compra, como por exemplo a família, a saúde física, amigos, um trabalho, temos uma residência, um teto, temos ali um cobertor, a alimentação, temos o alimento à mesa, nós podemos enxergar, nós podemos caminhar com as próprias pernas, nós temos inúmeras possibilidades, inúmeros bens que o dinheiro não compra, que Deus prodigaliza em nosso benefício, e nós muitas vezes não oferecemos o devido valor à vida, a esses bens, a essas possibilidades, agindo na vida, perambulando, caminhando, como se fôssemos criaturas maltrapilhas e até mesmo criaturas ingratas, porque não devolvemos à vida, não devolvemos na prática da caridade aquilo que Deus nos deu. Nós não somos úteis o suficientes, gratos o suficientes e produtivos suficientemente, devolvendo à vida trabalho, devolvendo à vida a ajuda àquele irmão que está mais necessitado de nós mesmos, aquele irmão que está desesperançoso. Talvez nós temos conhecimentos dentro de nós mesmos, porque conseguimos esse conhecimento através da palestra pública da Casa Espírita. Nós conhecemos já sobre o Evangelho de Jesus e muitas vezes nos deparamos com o nosso companheiro desesperançoso, choroso, e não oferecemos a ele uma palavra amiga, pautada nos dizeres de Jesus. Talvez com uma palavra simples, nós arrebatamos aquela criatura do sofrimento, da tristeza, muitas criaturas pensando em retirar a própria vida, outras criaturas manipulando, planejando, urdindo uma maldade para com o próximo, e nós, com uma palavra cândida, uma palavra amena, serena, nós podemos convidar este irmão a uma outra realidade. Podemos convidar este companheiro a uma caminhada mais tranquila no bem, porque o bem nos traz paz. Muitas criaturas do mundo espiritual estão nesse momento desfrutando de uma paz interior, porque quando encarnadas eram criaturas que pensavam na fraternidade,
Eram criaturas capazes de perdoar, eram criaturas pacientes, não deixavam vazar a raiva, a revolta contra Deus. Muitas vezes, quando Deus não determina que tenhamos certos bens materiais, por exemplo, nós gostaríamos muitas vezes de ter um carro melhor, uma casa melhor, roupas melhores, mas talvez o dinheiro não dá, o nosso salário não é suficiente, e muitas criaturas se revoltam contra Deus por causa disso. E, portanto, a vida nos convida à paciência, a vida nos convida a sermos mais gratos ao que a vida nos deu, porque convenhamos, meus irmãos, quanto mais temos, mais a vida depois nos cobrará. A quem muito é dado, muito será pedido. Grandes poderes, grandes fortunas, grandes responsabilidades também. Muita beleza física, muita responsabilidade. Muito conhecimento também vem associado à responsabilidade. Por isso a vida é muito séria. Nós temos que dar esta seriedade à vida, mas com leveza, sempre animados, sempre altivos, prósperos, caminhando com simpatia, porque a criatura que tem simpatia, que tem alegria no coração, ela espraia isso em seu derredor. Muitos espíritos, nesse tema do desapego aos bens materiais, muitos espíritos já nos informaram que, referentemente às dependências da casa espírita, aos seus vitrais, as cadeiras, a iluminação, a religião que muito se preocupa com o luxo e a sofisticação, teremos aí então um pão a menos na mesa do irmão necessitado. Uma cesta básica a menos na mesa do irmão necessitado. Não que não tenhamos que dar a devida atenção às questões do progresso humano, nós investimos no ar-condicionado, no ventilador, numa luz melhor, em um microfone para que possamos falar, mas que o excesso seria um pão a menos na mesa do irmão necessitado. Porque a casa religiosa oferece o conhecimento para as criaturas, pela palestra, pelos estudos, mas também a casa religiosa oferece aos seus adeptos, aos seus participantes, a chance de trabalhar no bem, a chance de ter no corpo a corpo com a comunidade os trabalhos de fraternidade. São exercícios, porque quando nós exercitamos a fraternidade no meio em que estamos, nós nos tornamos pessoas mais desapegadas às coisas mundanas, nós nos tornamos mais humildes, nós estamos mais fraternos, abertos à modificação, abertos a receber um conselho de um irmão que talvez está ali inspirado pelos Espíritos bons a nos aconselhar na hora oportuna. Portanto, a casa religiosa deve sim oferecer aos seus tarefeiros, aos seus participantes, a chance de trabalhar na caridade, na cesta básica, na confecção da sopa, na sacola com pães, no artesanato, no enxoval para os bebês, na confecção de doces, na promoção da pizza. Tudo isso são tarefas, são oportunidades que temos de abraçar o irmão que está mais penalizado, mais sofrido, mais amargurado. E assim, meus irmãos, nós vamos caminhando junto de Jesus. O dinheiro do mundo pode comprar comida, ou pode
comprar veneno. Com dinheiro podemos comprar remédio, ou podemos também comprar bombas. E mesmo essas possibilidades, esses recursos, todos eles são recursos neutros, assim como o dinheiro. O dinheiro é um recurso neutro e também a comida e o veneno são recursos neutros. Senão, vejamos essas possibilidades. A comida é algo bom ou algo ruim? Se nós comermos 400 gramas, 500 gramas de comida, até os 600 gramas, pode nos fazer muito bem. Agora, a criatura que se aventura em uma feijoada gorda e come lá 1 quilo de feijoada, 1,3 kg. Como fica essa criatura depois? Pode fazer muito mal. Se a criatura come ali o alimento vencido, na ânsia da fome, pode também fazer muito mal. O veneno. Se nós administrarmos uma quantia adequada na plantação, nós eliminaremos as ervas daninhas e teremos colheita farta. Agora, se a criatura, num ato hostil, num ato de revolta, ela ingerir este veneno, certamente vai fazer muito mal a ela. O remédio é algo bom ou algo ruim? Se nós tomarmos um comprimido a cada 6 ou 8 horas, pode fazer muito bem. Vai restabelecer a nossa saúde. Agora, se eu tomar a cartela inteira do remédio, o que vai acontecer? Vai passar muito mal. Nós vamos ter uma crise incrível, jamais vista, podendo levar até a morte física. As bombas é algo bom ou algo ruim? Por um lado, se nós usarmos uma dinamite na rocha e arrebentarmos aquela rocha, podemos extrair ali algum mármore, o granito. Cortando o granito em pedaços, nós podemos construir pias, tanques, fazer artesanato. Agora, se nós pegarmos a bomba e jogarmos na outra pessoa, nós causaremos um mal incrível àquela criatura. Portanto, os elementos mundanos, terrestres, as coisas materiais são neutras em sua essência e vai correr por nossa conta a aplicabilidade desses recursos. O livro bíblico já nos ensina, meus irmãos, falando sobre a enxada. Lá na Bíblia diz que a enxada, ela pode carpir, tirar as ervas daninhas, o mato, e ajudar na plantação. Com a ponta da enxada podemos abrir uma cova e depositar ali a semente, e nós então teremos o milho, o arroz, o feijão. Agora, se levantarmos a enxada contra o nosso Senhor, se levantarmos a enxada contra o patrão, isso já se torna uma arma poderosa, maléfica. Então, os elementos são neutros, o dinheiro da mesma forma, em nosso planeta. E Chico Xavier recebia alguns donativos ali das criaturas em dinheiro. Chico recebia uma carta mediúnica do doente que partiu. Chico, ele prescrevia um receituário inspirado pelos espíritos bons. Chico oferecia conselhos e muitos ficavam gratos por isso e queriam, de alguma forma, compensar a obra
e deixar ali uma contribuição em dinheiro. E Chico dizia: meus irmãos, eu não preciso agir desta forma. Eu sigo a cartilha de Jesus que diz: dar de graça o que de graça recebestes. O centro espírita é gratuito. Não cobramos por nada aqui, nem pelos conselhos, nem pelas cartas, nem pelo receituário. Eu estou aqui em nome de Jesus. E estou doando de graça esta mediunidade que me foi colocada em minha alma, porque devemos amar o próximo e devolver à comunidade o bem que recebemos das alturas, porque somos muito mais agraciados pela vida do que propriamente nós somos testados pelos processos da dor. Mas mesmo assim, muitos insistiam em deixar ali algumas moedas, um dinheirinho ali para a obra. Mas que na outra reunião, no próximo dia, no próximo encontro, Chico reuniu o dinheiro e redistribuía às pessoas. Faziam filas, cada um recebia ali cruzeiros, recebia ali um dinheiro. Chico sempre respeitou muito a questão do dinheiro no mundo. E certa vez as criaturas estavam em um círculo conversando sobre Jesus, dizendo que Jesus, quando veio à Terra, não possuiu nada. Jesus não possuía ao menos uma pedra para reclinar a sua cabeça e esta pedra servir de travesseiro. Jesus não possuiu nada. Jesus tinha ali ao menos a sua túnica alva, branquíssima, onde ele passava, Jesus era visto porque a sua túnica rebrilhava. Quando o sol estava ali a pino, Jesus, com a sua roupa branquíssima, era uma entidade que passava entre os sofredores e as criaturas se maravilhavam com a beleza de Jesus, muito bem vestido, com a sua túnica simples, mas espargindo luz da sua própria alma. Era uma cena belíssima de se observar. Aquele homem com beleza física incrível, harmônica, estava entre o povo sofrido, impondo as mãos, dando passes nas pessoas, falando do reino de Deus, reativando a esperança no coração dessas criaturas. Estava ali Jesus, mas era um homem que nada possuía. Na sua casa, ele pertencia à família, ao seu pai, que possuía ali a carpintaria, as ferramentas para a confecção dos móveis. Mas Jesus é um ser que veio despojado de qualquer elemento material. E muitos ali no círculo estavam conversando sobre isso, sobre Jesus, um ser ungido por Deus, delegado por Deus, vindo de alturas celestiais, e veio até nós, um ser iluminado, desceu até a miserabilidade humana para nada possuir. Mas Chico depois pediu a palavra e disse: olha, meus irmãos, devo chamá-los à reflexão e dizer que Jesus, ele veio à Terra e, pasmem vocês, Jesus possuiu um bem material. E todos então ficaram em choque e intrigados para saber qual foi o bem material que Jesus possuiu. E eles então ficaram em silêncio absoluto, aguardando então a resposta de Chico, a revelação de Chico. E Chico então disse a eles: meus irmãos, Jesus possuiu uma cruz. Essa foi dele. Essa propriedade ele aceitou. Por
algumas horas ele permitiu possuir essa cruz. E todos ali então foram arrebatados pela filosofia de Chico, sugerindo o bem material que Jesus aceitou. Uma cruz, que foi a cruz do sacrifício. A cruz de 120 quilos carregada nos ombros, essa ele permitiu levar. Jesus aceitou. A nos dar o exemplo do sacrifício, nos ensinando que todos passaremos pela terra com alguma dificuldade. Todos nós teremos algum problema a resolver. Porque os problemas, as dificuldades, são testes de Deus. Testam nossa paciência, nossa resistência, a nossa esperança, a nossa capacidade de superação. Quando surge o problema, nós nos tornamos mais humildes, nós oramos, buscamos acesso aos céus através da oração. Talvez tudo corre bem, e como a nossa irmã disse, antecedendo a prece inicial, como tudo está bem, eu até esqueço de orar. Está tudo bem mesmo. Tudo harmônico, tudo acontecendo, prosperando. Então eu esqueço de Deus, eu esqueço de ser grato a Deus. Mas depois vem ali aquele pequeno problema, e nós então corremos para a oração e pedimos até de joelhos. Tem pessoas que dobram os joelhos e pedem. Pede para que Deus tenha uma intervenção mais contundente, mais aparente, para que eu resolva logo aquela dor, porque aquilo incomoda, eu preciso resolver. Então Jesus nos ensinou, meus irmãos, que no mundo tereis tribulações, disse ele, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o exemplo de Jesus, ele veio com uma tarefa, com uma missão, e cumpriu essa missão. Jesus, na essência, se deixou ser crucificado. Existia ali uma falange de espíritos, de anjos do Senhor, um batalhão de espíritos poderosos, fiéis a Cristo, aguardando apenas um sinal de Jesus, apenas um gesto de Jesus, pelo poder, todas as espadas dos soldados cairiam. Todos poderiam ali encerrar as suas atividades no processo de crucificação, pois o poder de Jesus é muito grandioso, mas Jesus entendeu que era necessário deixar correr aquele processo contra ele, para deixar a mensagem do sacrifício, a mensagem do perdão, para calar fundo em nossas almas. Este é o mestre que temos. Graças a Deus, Jesus está ali fiel. Jamais nos deixarei órfãos, disse ele. Os acompanharei até o final dos tempos. Esse é o mestre que temos. Está ali, haja por houver. Aconteça o que acontecer. Se o barco da vida, ele está ali em águas revoltas, o barco da nossa vida, Jesus ali está no leme. Ele está no comando. Por isso, podemos acessar Jesus pela prece. Ele vai nos ouvir, assim como nos ouve agora. Porque muitas criaturas, quando ouvem a palestra, ela vai ouvindo a palestra, vai acompanhando a progressão dos pensamentos, das arguições, os argumentos do palestrante, vai concordando e vai, ao mesmo tempo, fazendo votos de mudança. Muitos falam consigo mesmo, naquele solilóquio, conversando consigo mesmo, lá dentro.
realmente, é isso mesmo que o palestrante está falando. Estou concordando. Realmente, preciso mudar. Olha, não tinha observado neste ângulo da filosofia, neste viés do pensamento, do ensinamento. Realmente tem coerência, preciso mudar de atitude. E essa decisão é praticamente, esse pensamento é uma prece que evola aos céus. E o céu está nos ouvindo, nos enviando energias novas para que possamos efetuar reformas íntimas dentro de nós mesmos. Os discípulos, eles estavam convencidos de que a mensagem do seu mestre, Jesus, era a mensagem da verdade. Aquele evangelho proposto pelo Senhor era um projeto verdadeiro, único, e que haveria de ter um grande sucesso no futuro. Os discípulos, então, após a crucificação, ficaram muito abatidos, logicamente, pela saída do seu mestre, daquela forma vexatória, daquela forma dolorida, numa cruz entre malfeitores. Jesus não merecia, na visão deles, aquele processo que fora injusto aos seus olhos. O mestre amoroso, que havia curado tanta gente, que havia devolvido a visão aos cegos, que havia devolvido o movimento aos paralíticos, por que aquele mestre bondoso, vindo diretamente de Deus, genuinamente veio de Deus e saiu daquela forma, um espetáculo para a população horrível, derramando sangue da própria fronte, sangue do seu corpo, seminu em uma cruz, sofrendo horrores pelos cravos da cruz dos pés, das mãos e pela coroa de espinhos, as chibatadas. E eles então, refletindo por alguns dias, enlutados, num luto tremendo, mas depois eles voltaram à realidade, ergueram a fronte, se reuniram e na reunião decidiram que deveriam levar adiante o evangelho do seu mestre. Deveriam então fazer viagens, seja no dorso de animais, seja em carruagens velhas, seja mesmo a pé, caminhando com suas alpercatas velhas, túnicas também velhas, amassadas, mas que haveriam de caminhar nas cidades vizinhas para levar adiante o Evangelho de Jesus. E eles ali conversavam sobre qual cidade um discípulo iria, um escolheu visitar uma certa aldeia, o outro discípulo iria visitar outra cidade mais longínqua, e tinha um deles, na reunião, que se mantinha mais em silêncio. Estava ali observando as falas, os projetos, mas todo o silêncio se fez no ar, todos terminaram as suas falas, ele pediu a palavra. Então, que inspirado, ele então disse: meus companheiros, muito nobre o projeto de repassar o Evangelho às comunidades. Iremos viajar sim, mas não nos esqueçamos de que para as viagens que deveremos efetuar, não deveremos colocar em nossa bolsa mais que uma camisa. Portanto, essa lição do discípulo da camisa única na bolsa de viagem, nos convida a reflexões profundas. De que muitas vezes nós criamos necessidades que não convêm à nossa vida de agora.
Talvez com pouco nós conseguimos realizar o muito. Às vezes nós precisamos de muitas coisas, mas na essência não precisamos, são criações nossas. Porque na simplicidade também operamos prodígios. Numa palestra simples, e palestra não é somente aquela que o companheiro sobe aqui na tribuna. Palestra não é apenas isso. Quando nós vamos à casa do vizinho, que perdeu um ente querido por um acidente ou por uma doença terminal, e essa criatura está extremamente abatida, saudosa, porque saudade não se discute, mas a nossa visão perante a vida, perante o futuro e a perpetuidade da vida, isso nós podemos discutir, estudar. E nós vamos ao vizinho e falamos que a vida continua, que Jesus disse que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não viverá morte. Quando nós, de forma simples, conversamos, aconselhamos um vizinho, nós estamos palestrando com ele. Nós estamos falando em nome do Senhor, em nome de uma causa. Por isso, esse dom da voz, nós podemos operar prodígios. Assim como o dom da visão, da locomoção, da inteligência, os ouvidos. Por isso a vida tem nos preenchido, nos enriquecido com recursos que muitas vezes nós desconhecemos o potencial desses recursos. Então, para essa viagem, diz o discípulo, não é necessário possuir mais que uma camisa. Porque o que estava em destaque era o trabalho do bem para o povo, no repasso do evangelho que eles iriam fazer. Não se preocupem com as coisas materiais. Na essência, quis dizer este discípulo. Porque as coisas materiais, Jesus já nos ensinou. Não junteis tesouros na terra, e sim nos céus. Porque o tesouro terreno, ele é passageiro. Ele cai e quebra. Ele se desgasta. Ele desfora. Ele perde valor. Hoje vale 10. Amanhã vale 5. Depois de amanhã não vale mais nada. Muito diferente do tesouro espiritual. O tesouro espiritual, ele fala por nós. Ele é o nosso escudo. É a nossa defesa. Os ladrões não acham, não desenterram e roubam. A ferrugem não come. Porque o tesouro espiritual, ele é conquistado através do trabalho no campo do bem. Quanto mais caridade fazemos, mais acumulamos tesouros no mundo espiritual. E esse tesouro é perpétuo, não se perde. É o tesouro que brilha. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, há ali, meus irmãos, vários registros de almas que muito fizeram o bem quando encarnadas, e quando foram para o mundo espiritual se depararam com uma lista de benfeitorias brilhante. Elas caminhavam por estradas iluminadas, elas tiveram o presente dos céus de ter acesso às criaturas que elas haviam, entre aspas, perdido pela morte física quando elas estavam na terra. Reencontraram parentes, amigos, valiosos. Abraçaram o filho que talvez desencarnou antes do tempo. Aquele papai, aquela mamãe querida. Abraçaram o pai e a mãe no mundo espiritual com mais velocidade, com mais rapidez, porque foram criaturas boas.
puras de coração. Porque pensaram mais no aspecto espiritual do que no aspecto material. Possuíram sim alguns crentes, porque nós possuímos as coisas quando ganhamos, quando adquirimos com trabalho honesto, está tudo certo. Jesus não condenou a posse dos bens terrenos, condenou o apego excessivo, demasia, quando nós usamos os bens materiais para nós nos expormos para a sociedade. A ganância também é algo terrível, mas possuirmos não tem nada de errado, porque precisamos das coisas para viver. Mas o excesso, o supérfluo, muitas vezes pode ser filosofado em nossas conjecturas íntimas, nossos pensamentos mais íntimos. Porque nada nos pertence. Na essência, tudo pertence a Deus. Emmanuel nos ensina que nós somos depositários e não proprietários. O proprietário real de tudo é Deus. Deus faz investimentos em nós, faz depósitos em nós. Temos aquele bem material por um tempo. Depois não temos mais. É passado a outras mãos. Mas a partir do momento que eu resolvo doar alguma coisa para o próximo, nada me pertence. Mas se eu resolvo doar aquele móvel que eu já não uso mais ao companheiro, aquilo passa a me pertencer. Parece estranho essa lógica. Parece que vai na contramão da própria lógica. Mas os Emmanuel ensinam que possuímos o que damos. Ora, nada me pertence. Mas quando eu faço doação para alguém daquilo que está comigo, aquilo passa a me pertencer. Ou seja, é o crédito espiritual que nasce naquele momento do céu para mim. Esse é o tesouro espiritual, oriundo das minhas ações. Precisamos estudar, precisamos refletir cada vez mais sobre a problemática dos bens materiais, meus irmãos. Mas, certamente, com fé em Deus, nós conseguiremos vencer. Assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava o Evangelho. E certa vez ele foi preso em uma cidade. Eis que Paulo, que deixou tudo para trás, tradição de família, bens materiais, quase perdeu a própria saúde em viagens dificílimas. Paulo renunciou ao casamento, era apaixonado por Abigail, mas resolveu seguir uma vida solitária, a solteirice, uma vida celibatária, que ele, então, por 22 anos, viajou pregando o Evangelho de Jesus. E naquele momento, eis que ele que deixou tudo para trás, nada possuía, por amor àquela causa, foram lá e prenderam Paulo em uma cela. Ele ficou na cela sozinho, nem ao menos ali um outro detento para poder conversar, sozinho. Uma cela escura, fria, e deram a ele lascas de pão duro para comer e água suja. Mas, ao invés de ele se revoltar, ele ficou em absoluto silêncio. Ele tentando entender o porquê daquela situação com ele mesmo. Por vários dias em absoluto silêncio. Até que então ele rompeu o silêncio com um grito que ecoou pelos corredores das prisões, como se ele tivesse entendido o porquê daquela situação com ele. Então ele disse assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Uma cela escura, fria, sem agasalho adequado,
comendo pão duro, um pouco de água suja, aprendi a contentar-me com o que tenho. E assim, meus irmãos, vamos encerrando a fala da manhã, solicitando aos benfeitores amigos o derramamento de fluidificações em nossas almas. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós. Muita paz.